students, are you okay? Olá, estudantes, vocês estão bem? Eu sou a professora Sabrina Bonina e nós hoje vamos estudar um pouco sobre estratégias de leitura na nossa aula de inglês. Are you ready? Você está pronto? Antes de começar, nós vamos falar sobre o SSA. Você já fez a sua inscrição, provavelmente, né? SSA 3. Então, fiquem atentos às datas das provas e os horários. SSA 1, de 5 a 12 de dezembro, período da manhã. SSA 2, de 5 a 12 de dezembro, no período da tarde. SSA 3, de 19 e 20 de dezembro, período da manhã. Para aqueles que ainda não fizeram a sua inscrição, né, são dos primeiros anos, as inscrições são de 19 de julho a 19 de agosto, não percam o prazo. As inscrições são totalmente online pelo site do ingresso, ok? Então, você aí que deseja ingressar no ensino superior, realizar o seu grande sonho de entrar na universidade, certo? A nossa universidade é o UPE, vá lá, faça a sua inscrição, aproveite essa oportunidade, conquiste e realize os seus objetivos. A aula de hoje é sobre estratégias de leitura. Existem várias, dentre elas nós vamos destacar o skimming, scanning and inference. Né? O skimming, o scanning fazendo e inferências. Não. Também estão pedindo aqui para lembrar o QR Code, certo? O QR Code, você vai ter acesso lá às nossas informações a respeito do SSA. Acesse, se você estiver aí assistindo a nossa aula pelo seu celular, não se preocupe, vá lá no nosso canal do YouTube do EducaPE, se inscreva, ative o sininho, assista novamente nossas aulas e você só aí mirar o seu celular, certo? Para este QR Code você vai obter informações a respeito do nosso SSA, tá bom? Continuando. O skimming é uma técnica, uma estratégia de leitura que consiste na identificação principal do texto e que vocês vão ter que identificar o assunto geral sem, nesse momento, nessa estratégia, você não tem a preocupação com os detalhes, as minúcias do texto. Você apenas vai olhar superficialmente, fazer uma leitura superficial, identificar ali o que há de mais principal e importante na ideia que está sendo passada ali naquele texto. Devemos também atentar, certo, para compreender os parágrafos introdutórios e conclusivos, né? Muitas vezes você, no parágrafo introdutório ali e no conclusivo, você identifica qual é o assunto principal, ou seja, vai ser uma ideia que vai aparecer recorrente e repetitiva às vezes no texto. Então, o parágrafo introdutório ele vai apresentar essa ideia a você. Os parágrafos que vão ali dar sequência, ele vai argumentar, ele vai dizer o porquê ele defende aquela ideia. E o conclusivo vai reafirmar o que o parágrafo introdutório ali apresentou. Por isso que a gente destaca ali parágrafos introdutórios e conclusivos, porque o parágrafo introdutório vai apresentar a ideia principal, o parágrafo conclusivo vai retomar e reafirmar essa ideia, certo? Um exemplo disso é que podemos praticar com frequência pesquisar algum assunto no Google. Em vez de digitar a dúvida completa, a gente muitas vezes nós digitamos apenas a palavra-chave, o word key, né, do assunto. A partir disso, a plataforma destaca e prioriza as primeiras posições que os conteúdos aparecem. Então, se você coloca lá casa, vai aparecer no buscador o que ele tem dentro do mundo internauta, né, de arquivos, o que aparece com casa lá, que é repetitivas vezes,
o que aparece sempre. Aí vai aparecer imagem, vai aparecer ali o shopping também, que aparece, né, questão de vendas. Então, se você digitar uma palavra apenas, ali já vai aparecer várias opções, mas ele vai ali fazer apenas de forma superficial, vai utilizar o skimming. Nessa estratégia, buscamos detectar o sentido geral do texto por meio de dicas como cognatos, false cognatos ou false friends, palavras conhecidas e termos destacados, como são os highlights. Já o scanning é uma técnica de leitura que consiste em correr os olhos pelo texto e localizar a informação específica desejada. Ou seja, diferentemente da técnica do skimming, o scanning funciona de forma mais complexa, porém o intuito é ser igualmente prático e objetivo. Você vai em busca de informações específicas, mas como você vai estar ali fazendo uma prova do Enem, do SSA, certo? Você não pode perder tempo. Exemplos típicos são o uso do dicionário para obter informações sobre o significado das palavras, ou a utilização do índice de um livro, quando você tem um livro e quer uma informação específica. Exemplo, eu tenho um livro de biologia, certo? Volume único, porém eu quero encontrar em qual parte daquele livro ali fala sobre botânica, por exemplo. Então eu tenho que ir no sumário para ir atrás dessa informação específica que está dentro daquele livro. Nesse caso, a técnica forma nas informações mais importantes do texto e nas palavras-chave, word keys. Essa é uma técnica excelente para resolver provas em leitura da língua, no caso a língua estrangeira, e existe uma sucessão de passos para aplicar, né? Eu resumi aí as principais, que consistem em ler a primeira questão, identificar a palavra-chave da pergunta, que a maioria das vezes é um substantivo. Gente, a regrinha do ETA, ela é importantíssima para você ganhar tempo quando for resolver uma questão. Enunciado, texto, alternativa. Porque muitas vezes a pergunta em si, a informação não está no texto. Muitas vezes a informação pode estar no texto, mas ela pode vir num gráfico, num dado percentual que tem lá no corpo do texto. Não necessariamente uma informação que venha de forma escrita, né, letrada, no corpo do texto. Procurar identificar as palavras que você já identifica de imediato o seu significado. Teacher, eu não tenho um vocabulário amplo. Porém, algumas palavras, até palavras do nosso dia a dia, o inglês está mais presente no nosso dia a dia do que você imagina. Veja quantas palavras em inglês nós usamos. Crush, Facebook, Instagram, camera, webcam. Então, o inglês está mais presente em nossa vida cotidiana do que a gente imagina. Porém, algumas palavras ali você pode ali identificar de imediato, outras não, o que é normal. Mas essas técnicas visam justamente para que você possa ali resolver a sua questão ali de SSA ou Enem, sem precisar ter um léxico vocabular vasto. Localizar no texto a palavra-chave da questão, passando rapidamente os olhos, ou seja, você, enunciado, vê o que a pergunta pede. Se ela pede alguma palavra específica, você recorre ao texto, vai para o texto e passa os olhos no texto, procurando aquela palavra entre os parágrafos. Lê somente o parágrafo em que encontrou a palavra-chave, pois na maioria das vezes a resposta estará nele. Então, veja, você encontrou o parágrafo onde está aquela palavra que foi solicitada no enunciado. Então, o que foi que o enunciado pediu? O enunciado pediu que você observasse ali aquela palavra e visse nas alternativas um sinônimo. O enunciado pediu que a partir daquela palavra-chave
Qual outra das alternativas ali, certo? Foi aplicado de modo igual do que foi aplicado ali no texto? Por isso que enunciado, o que a questão está pedindo, texto, depois você vai para as alternativas. Coincidiram-se as informações? Ok, já achou a resposta. Making inference, fazendo inferências. O que é inferir? Inferir é deduzir, descobrir ideias ou mensagens que não aparecem diretamente do texto. Essa estratégia é popularmente conhecida como ler nas entrelinhas. Por vezes, o autor não expõe de forma explícita, clara, vista, né? Fácil de encontrar, fácil de associar. Porém, o leitor ainda assim consegue obter essas informações, chegando a conclusões lógicas. Pay attention. Um resumão aí das especificidades das três técnicas, das três estratégias. O skimming vai me fornecer informações centrais e principais do texto. O scanning vai fornecer informações específicas do texto. Inferência, você tem que deduzir ideias ou mensagens que não aparecem diretamente do texto. Ok? Next. Vamos lá, let's practice. Vamos praticar um pouco. Choose for it the questions below, né? Você vai ali marcar das questões abaixo. That contains the most logical inference. Aqui contém a mais lógica inferência, ou seja, baseada na informação que o texto deu, given the test. Então, qual, a gente vai ler aqui a sentença, e qual dessas alternativas abaixo a gente pode inferir? Lembrando que essas estratégias, elas são utilizadas para quando a gente não tem um vocabulário muito grande, a gente ainda assim conseguir responder a questão, certo? E garantir ali aquela pontuação na prova. The greatest lesson I ever learned were at my mother's knees. Então, palavrinhas ali, Abraham Lincoln. Palavras ali, ó, mother's knees. Então, você pode não saber o que é knees, mas mother's é mãe. Se tem apóstrofo S, é algo que é da mãe dele. Learned é um verbo. To learn. Então, aprende. E tem um ED ali, é passado. Então, aprender, aprendeu. Lesson, lição. Eu não sei o que é greatest, mas alguma coisa. Lição, eu aprendi. My mother, a mãe dele. Alguma coisa que ele aprendeu, alguma lição que ele aprendeu com a mãe dele. Já ali, ó, fizemos a inferência. Passamos a vista superficial, identificando algumas palavras de primeiro e vimos algumas particularidades, certo? É uma lição que ele aprendeu com a mãe dele. Lincoln reconheceu a importância das lições que recebeu da mãe quando era pequeno. B. A mãe de Lincoln era professora primária. Opa, ele está dizendo que a mãe de Michael era professora primária. Tem alguma palavra ali, teacher? No. Então, ó, não. B já está ali excluída. Se a mãe de Lincoln colocava-o de joelho enquanto dava aulas. Lesson é lição, não é aula. Então, também já está descartado. Knees provavelmente é joelho, mas mother's knees. Então, os joelhos da mãe dele. Então, ó, a gente já descartou a letra C, porque não era a mãe dele que colocava ele de joelhos. E sim, ela que ficava de joelhos. Então, B, a mãe não era professora primária. Então, letter A. Lincoln reconheceu a importância das lições que recebeu da sua mãe quando era pequeno. Então, uma das lições que ele aprendeu com a mãe dele foi
né? Dobrar os joelhos. Letter A. 2. A man is usually more careful of his money than he is of his principles. Of Waldo Emerson. Então temos a man, um homem, usually, usualmente, careful, cuidadoso, careful um adjetivo, money, dinheiro, then he, dinheiro, aí tem uma his, que é dele, principles, pode, principal ou princípio, né? Então, um homem mais cuidadoso, dinheiro dele, o then, porque seus princípios, mas enfim. Aí, letter A. O homem tem muito cuidado com seu dinheiro, não tem com princípios. Então, a gente já consegue identificar ali, ó. Men, homens. Careful, cuidado, cuidadoso. Money, dinheiro. Principles, princípios. A gente já identificou ali, ó, de cara, algumas palavrinhas que a gente reconhece nas alternativas. B. Em geral, as pessoas valorizam mais o sucesso material do que a ética profissional. Em nada ele falou ali de profissões, em nada ali pareceu ética, então descartado. Se quanto mais dinheiro o homem acumula, menos princípios ele tem. Opa! Ele falou de dinheiro, falou de homem, falou de princípios, mas não falou de acúmulo, né? Ele está ali fazendo uma comparação. Na letra A, diz que ele tem cuidado, mas não tem princípios. Porém, então, nós temos ali um efeito comparativo, que é then, né? Na letra B, a gente já elimina, porque não tem falando nenhum daqueles itens ali. Está entre A e a C. Se ele tem cuidado, mas não tem princípio, cadê o not ali que não tem? Não tem not. Então, as duas são parecidas, a A e a C. Porém, está faltando ali a partícula negativa, algo que denote negação de algo, que não tem. A man is usually more careful of his money. O homem tem mais cuidado, é mais cuidadoso com seu dinheiro. Than, do que he is of his principles. Com os princípios dele, os valores dele. Na letra C, também não fala em acúmulo, certo? E também não fala que tem menos princípio, né? É algo comparativo, dinheiro e princípio. Ele dá mais prioridade a um do que a outro. Então, letra A é a inferência correta de que o homem tem mais cuidado com o seu dinheiro, porém não tem o mesmo cuidado com seus princípios. Ó, vamos para as questões do Enem, né? Questão 94. Os cartões postais costumam ser utilizados por viajantes que desejam notícias dos lugares que visitam, a parentes e amigos. O texto em formato de cartão postal tem o propósito de, regrinha do ETA, enunciado, texto, alternativa. Então, temos ali um cartão postal, certo? Que deixa eu me aproximar mais um pouco. Postcard with us. Cartão postal para vocês. Serials via postcards. Vamos ver o que a questão pede. As alternativas. Esse cartão postal quer comunicar o endereço da nova sede do projeto dos Estados Unidos. Ele quer convidar colecionadores de cartazes. Ele quer anunciar uma nova coleção de selos para angariar fundos da Antártida. Ele quer divulgar divulgar às pessoas a possibilidade
de receber um cartão postal da Antártida ou solicitar que as pessoas visitem o site mencionado do projeto com maior frequência. Several us a postcard in analogy with your addresses. A postcard stop what you would like to know. Então, você tem a possibilidade de, no seu endereço, né, esse cartão postal, ele parar no seu endereço. E como você gosta e lembra sobre o projeto Andrew, ou questionar como você pode ter sobre a Antártica, né? E servir como cartão postal seu de inverno. Então observem, observem aí, ó, tem 2 pinguins, tem a Antártica, tem o selo, tem aqui, ó, Arise MC Moura, acho que é o destinatário, e o projeto, né? Então, ele está pedindo o que aqui? Ele está querendo fazer a divulgação no projeto e que ele pode ali chegar na sua casa, esse projeto ali é você, pode ir ali, né, ter um cartão postal com você da Antártida, então tá ali fazendo uma divulgação do lugar. Um instantinho aqui porque eu precisei ler aqui porque tá bem pequenininho ali para mim o cartão postal, certo? Então, basicamente é isso. Veja ali os pinguins, né? É como se estivesse fazendo divulgação do projeto e do lugar para aqueles que queiram visitar, parentes e amigos que moram lá, né? Então, o texto em si é no gênero do cartão postal, né? Algo mais simples. Então, o Enem ele utiliza muito charge, bilhete, cartão postal, reportagem, notícia, ela utiliza muito esses gêneros. Então, comunicar o endereço do projeto nos Estados Unidos? Não. Convidar colecionadores de cartaz a se reunirem em um evento, anunciar a nova coleção de selos para angariar fundos para a Antártida, divulgar às pessoas a possibilidade de receber um cartão postal na Antártida ou solicitar que elas visitem o site do mencionado projeto com maior frequência. Então, em nenhum momento a gente vê muito ali site, né? É mais um processo de divulgação. Ó. E as pessoas receberam um cartão postal oriundo de lá, certo? Aqui, ó, cartoons. Cartoons também são produzidos ali para que vocês possam observar as atitudes dos humanos e refletir os comportamentos. A linguagem utilizada pelos personagens em uma conversa em inglês evidencia. Então, ain't. Veja que ele está usando ali a linguagem mais informal. You all should be here if I don't speak English real good. Então, você não pretende falar aqui, não falar inglês realmente bem, né? Sure, certo? Certo. May I suggest you avoid the double negative and don't forget to use an adverb. Certo, né? Você pode sugerir um conselho, um dublê negativo e você não esqueça de usar um advérbio. Então, veja que é uma pessoa querendo ali manter uma conduta errada do mau uso da língua e a outra, tá certo, você pode até usar, mas eu dou uma sugestão aí, viu? Faça aí um dublê negativo e não esqueça também de usar um advérbio. Então, a pessoa ali não está fazendo o uso correto da linguagem, está satirizando. Predominância do uso. O que é que a linguagem usada pelos personagens querem evidenciar? A dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos da linguagem. Então, ele ali faz essa menção e o outro ali não quer tanto aceitar, certo? See you the next class. Siga nossas redes. Se quiser rever essa aula, vá lá no canal do YouTube, ative o sininho. Bye, bye.